A Alemanha do pós-guerra, culpados e vítimas. Quando os britânicos, os americanos e os russos invadiram a Alemanha na primavera de 1945, descobriram a verdadeira dimensão dos crimes nazis. Os sobreviventes dos campos de concentração falaram do inferno porque tinham passado. Não consegui aguentar. Fui-me embora. Ouvi uns quantos deles e não consegui aguentar mais. Nas ruínas dos palácios nazis, os oficiais aliados perseguiram o demónio nazi e os seus restantes líderes. Mas o que seria do povo alemão? A imagem da Alemanha era a de uma Alemanha nazi. Um regime assassino que tinha sido apoiado pela maioria do povo. Os próprios alemães eram o maior problema para os vencedores. O que fazer? Eram a grande maioria da população, os cidadãos da Alemanha. Os principais carrascos de Hitler foram rapidamente condenados e a caça aos nazis e aos criminosos de guerra foragidos prolongou-se. Mas o que traria o futuro? Queríamos criar algo novo e diferente. Os vencedores concentraram-se nas crianças e nos jovens em dar-lhes uma perspectiva diferente. Uma nova cultura, uma nova política, democracia e reeducação iriam abrir o caminho para que os alemães derrotados reintegrassem a comunidade das nações. Vamos oprimi-los para sempre? Ou matá-los todos? Ou dar-lhes encorajamento e uma oportunidade de terem uma vida melhor? Mas iria levar muito tempo. E as sombras do passado nunca poderiam ser completamente erradicadas. Parte 3. Culpados e vítimas. Antes do regime de Hitler, havia 500 mil de judeus na Alemanha. Em 1945, após a libertação dos campos de concentração, restavam apenas alguns milhares. Em sinagogas improvisadas, os sobreviventes do Holocausto e os seus libertadores entoavam juntos as orações antigas. Fiquei ali e rezei no meio destas pessoas. Claro que olhavam para mim. Vi um oficial americano que considerava um libertador e que estava perfeitamente à vontade num ritual judeu ortodoxo. Saí da sinagoga e estava lá fora. Muitas destas pessoas vieram contar-me a sua história. Eram tão parecidas, mas no entanto tão diferentes, e eram tão assustadoras que fui cobarde e não consegui aguentar. Fui-me embora. Ouvi uns quantos deles e não consegui aguentar mais. Fugi. O progresso das forças aliadas libertou os prisioneiros do campo de concentração. Muitos queriam sair da Alemanha. Aqueles que decidiam ficar não podiam escapar ao passado, enquanto sobreviventes do Holocausto. Um dos sobreviventes dos campos de concentração foi Rolf Abrahamson. Quando foi libertado, regressou à sua cidade natal de Marl, no distrito de Ruhr. Foi o único sobrevivente da sua família. A mãe tinha morrido no campo de concentração na presença do filho. O pai e o irmão foram assassinados pelos nazis num outro campo. Nesse primeiro Natal quis fazer o que a minha mãe fazia. Toquei canções de Natal cristãs no piano. Tive uma infância maravilhosa e essa foi uma das principais razões da minha sobrevivência. Pensava nos meus pais, no meu pai e na minha mãe. Depois da guerra, Rolf Abrahamson continuou a gerir a loja de tecidos dos pais. Os antigos empregados ajudaram-no a erguer novamente o negócio. No primeiro Natal, após o fim da guerra, ele quis agradecer-lhes.
Pensei tocar músicas de Natal como a minha mãe fazia, mas tive um ataque de paranoia e de choro tão grande que nunca mais o fizemos. Nunca mais fui capaz de organizar uma festa de Natal. Aos 13 anos, tinha vivido a Noite de Cristal de 9 de novembro de 1938. Viu o pai a ser espancado quase até à morte pelos nazis. A casa dos pais, na Lochstrasse, em Marl, foi incendiada e a família levada. Foram presos e depois obrigados a sair da cidade. Depois da guerra, reencontrou as pessoas de Marl que tinham perseguido a sua família. Um dia eu estava em Marl, de regresso a Recklinghausen. À beira da estrada estava um homem a pedir boleia para Herne. Pensei, está à beira da estrada e ninguém para. Perdeu uma perna. Vou dar-lhe boleia. No caminho, falou-me da noite de 9 de novembro de 1938. Estavam a comer e a beber e disseram-lhe para ir a Lochstrasse na manhã seguinte, às 5, para ver uma coisa. Ele foi. A loja já estava a arder. Foi levado até ao apartamento. Não podia acreditar naquilo. O apartamento dos Abrahamson era tão imundo que era indescritível. Muito calmamente, eu abri a porta do carro e disse: é pena não ter ficado sem outra perna. Agora saia. Os meus pais não eram imundos. E deixei-o na beira da estrada. Em 1947 ainda viviam na Alemanha muitas pessoas que tinham sido levadas para trabalhos forçados sob as ordens de Hitler. Muitos não queriam voltar às suas antigas pátrias na Europa de Leste, que estavam agora sob domínio comunista. A maioria dos judeus sobreviventes do regime de Hitler vivia em quartéis nazis. Aqui a sua vida era resguardada das ruínas, no exterior. Queriam sair da Alemanha, sair da Europa. A maioria deles partilhava um sonho: a Palestina e Israel, a fundação de um Estado judaico. As autoridades de ocupação das zonas americana, francesa e até soviética não fizeram nada para impedir as suas atividades sionistas. Apenas os britânicos proibiram as suas reuniões. Como poder mandatário no Médio Oriente, a Grã-Bretanha queria evitar a imigração para a Terra Prometida. Mas os sionistas lutaram pelo seu sonho, até criaram Kibbutzim, na terra dos criminosos. Agricultural students learning on the farm of the late hanged Julius Streicher, an anti-Semitic specialist, to plant the crops of some distant dreamed of season, perhaps in Palestine. Outros viam a América como a terra prometida. Organizações de ajuda como a Junta Judaica Americana cuidavam das vítimas dos campos. Organizaram cursos e deram-lhes esperança. Os Estados Unidos estavam, em teoria, preparados para receber 35 mil judeus. Mas, por enquanto, não era mais do que uma promessa vazia. Mas onde estavam os criminosos? Os libertadores não conseguiam ler as mentes dos alemães. Onde estavam todos aqueles que tinham gritado Heil Hitler? O que tinha acontecido aos milhões de membros do partido nazi? Onde estavam as pessoas que tinham denunciado, perseguido e exterminado os judeus? Não confiávamos em nenhum alemão. A imagem da Alemanha era a de uma Alemanha nazi, um regime assassino que tinha sido apoiado pela maioria do povo. No princípio, não havia confiança. 12 anos de nacional-socialismo não podiam ser eliminados de um dia para o outro. Estatísticas feitas pelos aliados revelavam que a grande maioria pensava que o nacional-socialismo tinha sido uma boa ideia, mas mal implementada. Um terço dos alemães achava que os judeus não deviam ter os mesmos direitos dos outros.
Os vencedores tinham dividido a Alemanha em 4 zonas. Em todas elas, aqueles que tinham apoiado ativamente a ditadura nazi teriam de ser punidos. Primeiro foi a destruição das imagens e símbolos sob os quais o país tinha sido governado durante 12 anos. As imagens icónicas do Führer, esmagadas. No Palácio da Justiça, na cidade alemã de Nuremberg, os vencedores preparavam-se para julgar os líderes nazis, uma das últimas ações conjuntas por parte dos aliados. In the devastated German city of Nuremberg, wrecked by tons of Allied bombs, the ruined courthouse stands as a gruesome monument to the lost hopes of the Nazis' bid for world conquest. Here, amid the rubble of Hitler's once proud fortress, Judge Robert H. Jackson, United States member of the court that will try captured Nazi war criminals, inspects the scene of the trial. Pounded by our sharpshooting bombardiers, the courtroom gets much-needed repairs by German prisoners of war. Between the courtroom and the neighboring jailhouse, a long covered passageway is constructed to shelter the Nazi big shots on their way to justice. O Tribunal de Nuremberg também julgou crimes contra a humanidade pela primeira vez na história. O genocídio era o objeto dos processos legais. 12 dos líderes nazis foram condenados à morte. Os restantes receberam sentenças de prisão ou foram absolvidos. Não era fácil administrar a justiça num Estado que já não existia. Muitos alemães falavam da justiça dos vencedores. Foram pronunciadas dezenas de penas de morte em vários julgamentos nas 4 zonas. Os aliados queriam mostrar que a injustiça nazi iria ser finalmente expiada. No quartel-general da zona americana em Frankfurt, os americanos introduziram o conceito mais abrangente de desnazificação. Todos os alemães seriam examinados e, se fosse necessário, pagariam pelos seus atos. Só assim poderiam retomar o seu lugar na sociedade. Os alemães foram divididos em várias categorias: grandes crimes, pequenos crimes, simpatizantes e exonerados. A CIC, o Serviço de Contra-Inteligência, agiu da mesma forma que o FBI. Verificaram o passado, à procura de registros criminais, a filiação no Partido Nazi e por aí fora. Mas no Partido Nazi havia as SD, as SS, tudo isso. Tínhamos todos os documentos em Berlim e tínhamos acesso a eles. But as MG's prisoners climbed down, suddenly the immensity of MG's job in this or any German city is symbolized by another prisoner, a cocky little Aryan Superman. Like thousands of his countrymen, he was still infected. That's the point. He wasn't even being hypocritical or trying to pretend that he was cured. He showed off, still a 2-bit big shot in his own mind, even here in prison under MG guard, and with a decent, respected German questioning him. He was still a Nazi, and always would be. Os americanos procuravam nazis em todo o lado, faziam buscas em apartamentos, empresas e bancos, e não eram meigos. Os meus pais tinham um cofre no banco e um dia receberam uma carta. Os americanos tinham ordenado que todos os cofres fossem abertos. Queriam saber o que estava lá dentro. Sabe-se lá o que pensavam que as pessoas tinham escondido. A minha mãe deu uma autorização por escrito para abrir o cofre. Fui ao banco e estavam 2 americanos com metralhadoras e uma alemã como intérprete, uma mulher de Würzburg que eu conhecia. Pensei, tu estás bem, não vão tirar-te nada. Abrimos o cofre e tive de espalhar o conteúdo na mesa. Da wird dir nichts abgenommen. Und dann haben wir den Zefe aufgemacht und dann mussten wir am Tisch alles, was in dem Fach da war, ausbreiten.
Havia algumas joias da minha mãe, certificados de ações que já não valiam nada e as medalhas do meu pai da Primeira Guerra Mundial. Marlies Plasta era oriunda de uma família conservadora. O pai era um oficial da Primeira Guerra Mundial. Ela própria tinha sido líder de um grupo da BDM, a Organização Juvenil Nazi para Raparigas. Sentia animosidade pelas forças de ocupação. Não éramos nacional-socialistas, mas sim nacionalistas alemães. Havia uma diferença. O pai tinha-se recusado a jurar lealdade a Hitler e, como resultado, tinha perdido o emprego. No entanto, a derrota da Alemanha era ainda difícil de aceitar. O meu pai tinha ganho a mais elevada medalha militar da Baviera na Primeira Guerra Mundial. Disse-me, traz-me a medalha. Se não voltares com ela, não sei o que te faço. Pensei que os americanos iam atirar-se a ela. Mas não, olharam para as joias e disseram à intérprete para escolher uma. Foi o que ela fez. O soldado atirou a medalha para o chão e tive de me pôr de gatas para apanhá-la. Deixaram-me levá-la para casa. Fomos humilhados. Tínhamos perdido a guerra. Ter de sofrer tais humilhações era terrível para nós, os mais jovens. Diziam-nos que estávamos dependentes deles e que tínhamos de fazer o que mandassem. Vivíamos completamente à mercê dos ocupadores. Era horrível. Muitos alemães não receberam bem os seus libertadores, que investigavam os seus passados e atitudes através de questionários. Toda a gente tinha de fornecer detalhes precisos sobre a filiação no partido, envolvimento político e conduta antes de 1945. What Nazi organizations did you join, mein Herr? What's been your source of income, meine Frau? Did you fight the Nazis? If so, how? The job was tough, the Germans cynical. Só na zona americana foram preenchidos mais de 12 milhões de questionários. Os alemães tinham de descrever as suas vidas no papel. Nous avions les mêmes questionnaires en zone française que les Allemands remplissaient. Na zona francesa, tínhamos os mesmos questionários que os alemães preenchiam com a verdade ou não. Des prétentions. Na universidade, não confiávamos muito nos questionários. Preferíamos o contacto direto. Sabíamos quem eram os membros mais importantes dos nazis. A população queria que soubéssemos. Nas 4 zonas da Alemanha do pós-guerra, a implementação da nova ordem foi lenta. Os criminosos de guerra e os nazis fugiam de uma zona para outra para encobrirem o seu passado. Num país onde havia milhões de desaparecidos e de pessoas à procura de amigos e familiares, havia muitas oportunidades para começar de novo. Para as forças de ocupação era difícil recrutar pessoas de confiança. Mas precisavam de alemães para, por exemplo, pôr os jornais a funcionar novamente. Tais empregos eram muito procurados. O trabalho do jovem soldado americano Gene Mater era o de encontrar jornalistas para os novos jornais. Tinha 20 e tal, 30 anos e era muito inteligente. Queria muito trabalhar num jornal. Não tinha experiência, mas queria muito. Falámos muito e achei que ele tinha jeito. Tinha a certeza de que iria encontrar um cargo para ele em algum lugar. Um dos meus colegas dos serviços secretos não confiava nele. Era uma sensação. Verificou várias vezes até que encontrou os ficheiros que provavam que tinha estado nas SS, na Propaganda Company. Os americanos confrontaram o alemão com as acusações. Chamámo-lo e perguntámos-lhe. Dei-lhe o número de partido e perguntei o que significava. Ele disse que não era nada. Eu disse-lhe que sabíamos. Respondeu que não era verdade.
Mostramos fotografias porque ele tinha casado quando estava nas SS. Para casar era necessária permissão. Tinha de se preencher um Fragebogen, tal como a noiva. Havia fotografias dele de farda e na sua própria letra dizia que era membro das SS. Prendemo-lo e foi julgado. Em breve, o processo de desnazificação iria tornar-se uma grande dor de cabeça para os aliados ao Ocidente. Entregaram a tarefa aos alemães. Seriam eles próprios a punir entre si os culpados. Para este efeito foi aprovada uma nova lei. In einem feierlichen Staatsakt wurde in München das Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus unterzeichnet. Das Gesetz gibt den Mitläufern die Möglichkeit, durch Zahlung einer Buße für den Wiedergutmachungsfonds oder durch freiwillige Arbeitsleistung den Übergang in die Reihen der aufbauwilligen demokratischen Kräfte zu finden. Na zona soviética, a desnazificação era mais difícil do que ao Ocidente. As forças de ocupação soviéticas eram entre os aliados. Os mais radicais a despedir os nazis, a julgá-los, a aprisioná-los em campos. Centenas de milhares fugiram para as zonas ocidentais para escapar a isto. Mas muitos nazis membros do partido permaneceram. Era um grande problema. O que fazer? Era a grande maioria da população. Os cidadãos da Alemanha. As autoridades militares soviéticas também entregaram a tarefa de desnazificação aos alemães. Não era apenas uma questão de erradicar o nazismo. A purga também se aplicaria a todos aqueles que não se sujeitassem ao regime de Stalin. Mitläufer oder Verbrecher, das soll hier entschieden werden. Die Sache gegen den Herrn Fritz Bär in Pankow und Sie sind Mitglied der Partei gewesen und wollen Sie uns mal sagen, wann sind Sie eingetreten, Herr Bär? Die Zeugen haben es schwer, diesen Herrn zu entlasten. Na zona soviética, os castigos eram muitas vezes arbitrários. Podia acontecer a qualquer um, sem mais nem menos. Bastava uma simples denúncia para que um ex-membro da juventude hitleriana fosse parar a um campo especial dos serviços secretos soviéticos. Aí as condições eram duras. Muitos não sobreviviam. Uma noite houve tumultos. Pensei, o que foi agora? 7 pessoas tinham fugido. Rudi Pein tinha sido preso em 1945 como líder da juventude hitleriana de uma aldeia perto de Magdeburg. Foi parar ao campo especial soviético em Posen. Posen era uma tortura. Era um campo tipo quartel. Depois da fuga de 7 prisioneiros, o comandante do campo ordenou sérias represálias. Por cada um dos foragidos seriam executados 2 prisioneiros. Não sei porquê, mas um dos oficiais veio direito a mim. Pensei, estás morto, não há que enganar. 7 pessoas tinham fugido e os guardas levaram 14 de nós. Deram-nos pás e enxadas e saímos do campo em direção à floresta. O sargento, o oficial encarregado de nós, deu alguns passos. Um, 2, 3, 4, por 12 metros.
e mandou-nos cavar. Tínhamos de cavar a nossa própria sepultura. Imaginem o que ia nas nossas cabeças. Não conseguíamos mexer-nos. Estávamos a tremer. Ele achou que estávamos a demorar muito. Tínhamos de cavar mais rapidamente. Não sei durante quanto tempo cavamos. Então, 2 de nós desmaiaram. Não estavam para brincadeiras. Deram um tiro a cada e foi a morte deles. Enquanto estávamos a cavar, chegou um mensageiro dos soldados russos que nos mandou parar, fazer fila e voltar rapidamente. Corremos para o campo o mais depressa que podíamos. Depois soubemos que uma unidade da Cruz Vermelha tinha chegado ao campo e queria inspecionar tudo. Queriam fazer a chamada e nós não estávamos lá. Rudi Paina esteve preso durante 3 anos antes de ser libertado. Como milhões de outros prisioneiros de guerra, voltou finalmente para junto da sua família depois de anos num campo cheio de privações. Ao fim de semanas de viagem chegou à sua aldeia. Os últimos passos até à casa dos pais foram difíceis. Os meus pais vieram ao meu encontro. Sentimos uma imensa alegria. Entramos em casa e... tive de desligar-me durante uns tempos. Ficava horas a fio sozinho na sala. Não conseguia falar, nem queria fazê-lo. Até que percebi que esta era a vida normal, que já não tinha de viver como um animal. Foi um processo muito lento. Nas zonas ocidentais, os alemães toleravam a desnazificação da mesma forma que toleravam as forças de ocupação. Por vezes com queixas, mas na maioria das vezes com paciência. A exatidão e a objetividade do processo tornaram-se uma pedra no sapato dos aliados. Os cães arrastavam-se durante anos, especialmente os mais complicados. As pessoas normais são punidas e os grandes escapam. Era assim que pensavam muitos alemães. Queriam afastar-se do passado, mas os vencedores ainda estavam desconfiados. Em 1947, Marcha do Tempo, o principal boletim noticioso dos Estados Unidos, ainda pintava um quadro negro da Alemanha. Americans are discovering that the Germans are still far from ready to settle down as a peaceful and law-abiding people. Military police are kept busy rounding up gun runners who smuggle weapons to secret bands of Nazi diehards. A Alemanha, um paraíso para os gangsters políticos. Era assim que o povo pensava. Still hiding out in the cellars of ruined towns and cities are werewolf gangs. Young fanatics who were Hitler's most emotional idolaters and who have inherited the dream of a Nazi Reich greater and more powerful than ever. Mas a realidade na Alemanha era diferente. Eu não acredito que ainda houvesse grupos resistentes. As atividades contra os americanos e contra outros eram bastante limitadas. De vez em quando rebentava um carro-bomba em Stuttgart, por exemplo, onde eu estava. Mas nada de especial. Não acontecia frequentemente.
Mas havia alguns ataques sobre as autoridades de ocupação. Havia pouca tolerância para os criminosos. In Stuttgart fällte ein amerikanisches Militärgericht das Urteil gegen die 11 Attentäter auf die Spruchkammern von Stuttgart und Umgebung. Der Prozessverlauf hatte mit erschreckender Deutlichkeit die Vergiftung einer Generation aufgezeigt, einer Jugend, die mit nationalsozialistischen Doktrinen durchtränkt nur Gewalttat und Vernichtung als Lebenszweck betrachtete. Das Gericht verurteilte den Hauptschuldigen, den 23-jährigen Siegfried Kabus, zum Tode durch den Strang. Sein Verteidiger nannte ihn das Idealprodukt narzisstischer Erziehung. 9 der Schuldigen sind noch nicht 20 Jahre alt. Na verdade, o líder do grupo sobreviveu. A forca não funcionava. Os membros do grupo de Kabus passaram anos na prisão antes de serem indultados. Na zona de ocupação soviética, até mesmo a posse de armas implicava a pena de morte. Havia um grupo de jovens que se recusava a aprender russo. Também faziam algo que todos desconheciam, que era recolher as armas abandonadas nos meses logo após a guerra, algo que é difícil de imaginar hoje em dia. Mikhail Chernenko, também ele um ex-prisioneiro de guerra, ajudou os soviéticos como intérprete na busca de resistentes à potência de ocupação. Escondiam as armas no sótão, que era acessível a partir do quarto de um jovem, um dos membros do grupo. Os soldados das forças de ocupação fizeram uma busca na casa, onde suspeitavam que havia armas escondidas. O rapaz era filho de um conhecido médico. Os pais não sabiam de nada e proclamavam a inocência do filho. Mas depois viram que era verdade. Subiram ao sótão e encontraram tudo como suspeitavam. Sob os casacos dos soldados estavam espingardas, lança-roquetes, granadas. As armas eram passadas por baixo do alçapão. O médico quase desmaiou e teve de ser reanimado. Não fazia ideia. A mãe também quase morreu de medo e de choque. Mas a ocupação implica um regime militar. Quem vai contra o regime militar e tenta armar-se, arrisca a morte. É assim. Também havia campos de internamento na zona americana, nos quais os membros das temíveis SS, funcionários do partido e figuras proeminentes do regime nazi tinham sido internados. Os americanos queriam perseguir os nazis sem misericórdia. Agora, 2 anos depois, a motivação estava a enfraquecer. No campo de Darmstadt, 11.000 homens ainda estavam à espera das audiências de desnazificação. Os americanos tinham entregue o campo à gestão alemã. De tempos a tempos, os internos não tinham grandes dificuldades em desaparecer do campo. E, por vezes, até eram ajudados pelas populações vizinhas. Os prisioneiros eram obrigados a trabalhar na reconstrução de Darmstadt. Todas as manhãs havia destacamentos que iam de caminhão para colocar carris. Dirigi-me ao encarregado dos caminhões. Também era um prisioneiro, um interno. Eu disse que gostava de dar uma vista de olhos por Darmstadt. Nada mais fácil, disse ele. Como oficial da Waffen-SS, Erich Heller estava encarregado de centenas de homens das SS e foi assim sujeito a prisão automática e internamento por parte dos americanos. Os caminhões saíram do campo. Toda a gente foi trabalhar e fui avisado de que podia fugir.
Eu não conhecia a cidade e estava fardado. Und dann hatte ich meine Gefangenenuniform an. Eu disse que não podia ser fardado. Disseram-me, vai a esta casa e fala com a senhora. In dieses Haus rein und meldest dich bei der und der Frau. Eine Frau, so sagt sie, hier liegen. A senhora disse, toma estas roupas, vê as que te servem e deixa aí a farda. Havia várias pilhas de roupa de prisioneiros. Encontrei algumas que me serviam. Gebrauchte Gefangenenkleidung. Ich habe mir dann Kleidungsstücke rausgesucht, die mir calças, casaco e por aí fora. Ela disse, deixa-me ver-te, estás ótimo, onde queres ir? Eu expliquei-lhe onde queria ir. Caminhei pela rua. Darmstadt ainda estava em ruínas. Caminhei pela cidade, todo contente, porque sabia que ninguém iria fazer-me nada. Era assim que me sentia. Não havia polícias. Havia alguns americanos, mas já os tinha visto. Ninguém me ligou. No dia seguinte, Erich Heller voltou à casa e a mulher desconhecida ajudou a vestir a farda. Voltou ao campo juntamente com o grupo de trabalho e nessa noite dormiu feliz na sua tenda. Ninguém tinha dado por nada. Fiz isso 3 ou 4 vezes. Os oficiais americanos perguntavam-me, Herr Heller, não esteve cá nos últimos dias, pois não? Eu respondia, não, tive outras coisas para fazer. Erich Heller foi libertado. Na sua audiência de desnazificação foi ajudado por um bom relatório da administração do campo. Apesar de ter sido classificado inicialmente como ativista nazi, recebeu uma pena leve. Teve de pagar uma multa de 500 marcos e só lhe era permitido ter empregos subalternos durante 2 anos. Depois disso, podia candidatar-se a empregos melhores. No jornal Darmstadt Echo estavam a anunciar uma vaga de armazenista numa empresa de carvão e construção. Fui à entrevista com um casaco de oficial modificado. Quando lá cheguei, havia cerca de 30 pessoas à espera. Achei que não era um bom sinal. Fiquei lá e um homem pediu-nos que nos alinhássemos. Foi o que fizemos. Olhou muito para nós. Depois apontou para mim e disse, venha até ao escritório, por favor. Entramos no escritório e eu disse, sou Erich Heller. Perguntou-me se eu era oficial. Respondi que sim e que o casaco tinha sido alterado pelas Waffen-SS. Ele disse, sim, é o homem que procuramos. As Waffen-SS eram vistas como um corpo de homens de confiança e as pessoas ainda os respeitavam. Die Leute waren noch begeistert von ihr. Erich Heller tinha passado por entre o processo de desnazificação sem deixar rastro. Tinha orgulho no seu passado nazi e tinha voltado a erguer-se. As autoridades de ocupação tinham uma atitude mais pragmática. O marechal de campo Montgomery, o comandante britânico, foi o primeiro a dizê-lo. Neste país destroçado, nada é possível sem trabalhadores alemães especializados. A indústria alemã tinha servido de boa vontade ao esforço de guerra. A produção tinha sido subordinada de forma incondicional aos planos de Hitler. Agora, alguns dos gestores ofereciam os seus serviços às autoridades aliadas que os aceitavam de bom grado.
Heinrich Nordhoff era o líder industrial encarregado da produção dos caminhões do exército. Tinha sido proibido de trabalhar na zona americana, mas os seus serviços foram bem recebidos pelos britânicos. Nordhoff reergueu a fábrica destruída da Volkswagen. Organizou os trabalhos da mesma forma que tinha organizado a produção em tempo de guerra, de forma eficiente. Por todo o lado eram necessários especialistas, engenheiros, advogados, médicos. Tínhamos prendido um oftalmologista por ter tido um posto superior nas SS. Nunca tínhamos a certeza porque as SS davam postos elevados a pessoas importantes que não faziam parte das SS. Colocámo-lo num campo perto de Friburgo, onde foram internados todos os nazis de postos elevados. Mas como ele era especialista, um dos primeiros a realizar transplantes oculares, tivemos de libertá-lo ao fim de 3 semanas para operar os funcionários da ocupação francesa. Il a fallu, au bout de 3 jours, le ressortir parce qu'il fallait qu'il opère même des personnalités françaises de l'occupation. Por vezes, os inimigos estavam mais próximos do que os aliados. O príncipe von Stolberg e a sua família eram parentes distantes da família real britânica. Houve ordens superiores para que o soldado britânico Harry Henshaw e os colegas resgatassem a família das forças soviéticas. O príncipe e a princesa, pai e mãe, estavam muito preocupados porque sabiam que os russos estavam a chegar. Mas não sabiam onde eles estavam porque não tínhamos contacto com essa zona da Alemanha de Leste. No palácio da pequena cidade alemã de Stolberg, os soldados britânicos fizeram as malas dos príncipes o mais rapidamente que puderam, preocupados com a aproximação dos russos. Será que iam prender-nos e levar-nos para a Sibéria? Estávamos sempre a pensar nisso. Tínhamos ouvido histórias de pessoas que desapareciam. Carregámos todos os livros e tesouros para os caminhões. Depois, trouxemos outro caminhão para transportar a família. Ao saírem da cidade, deram de caras com os primeiros tanques soviéticos. Harry tinha o coração nas mãos. Acenámos-lhes e eles acenaram de volta. Não sei se sabiam quem éramos ou o que estávamos a fazer porque não chegaram a revistar o que estava nos caminhões. A operação de resgate a pedido da família real britânica foi um sucesso. Na manhã seguinte, fizemos a formatura na praça. O nosso oficial andava por ali a dar ordens. De repente, os príncipes saíram do hotel onde estavam. Vieram até à praça, aproximaram-se do capitão e abraçaram-no. Ela chorava e nós também. Stalin tinha dito: os Hitlers vêm e vão, o povo alemão permanece. Na zona soviética, as especialidades médicas também valiam mais do que um passado nazi, especialmente quando um oficial russo estava gravemente ferido. Penso que se chamava Sauerbruch. Era um conhecido cirurgião e professor. Quando chegámos, traduziu o que o paciente dizia. Sauerbruch reparou que o soldado tinha medo. Disse: Major, não se preocupe. Já fui consultado por Stalin, por Mussolini e por Hitler. Por isso, também posso tratar de si. Ferdinand Sauerbruch, chefe do Hospital de Caridade de Berlim, era o médico mais famoso da Alemanha e foi usado como propaganda na zona soviética. Os ocupantes usavam as artes e a cultura como forma de transmitir os seus valores aos alemães. Russischer Volkstanz, einstudiert von Pavel Wirsky.
Crianças, jovens adultos. As forças de ocupação sabiam que a reeducação dos alemães tinha de começar com eles. Tinham crescido durante o período nazi. Tinham presenciado o caos e a guerra. Estavam desorientados e muitas vezes desenraizados. But the greatest headache is education. You will never get Nazi ideas out of the heads of some of the adults, particularly those living away from the devastated areas. What about the children? For them, the desolated landscape provides a dream playground. The derelict weapons of war might have been specially designed to have games with. There are Germans who know this can't go on. The teachers must be found and themselves taught to teach the children that there are other things in life beyond Nazism and war. But again, the complexity of problems. The schools are in ruins, the teachers too few, the children too many. And as the months go by, the children are growing up and getting more like their fathers. We just cannot afford to leave them to stew in their own juice. Tínhamos de perceber quem devíamos encontrar e apoiar no seio da população alemã. Naturalmente, os mais jovens. O exército americano lançou um programa para a juventude alemã. Os soldados fora de serviço ensinavam o estilo de vida americano às crianças marcadas pela guerra. Beisebol e moda. Os novos valores vinham numa embalagem atraente. A antiga juventude hitleriana foi rapidamente conquistada. As jovens hitlerianas também começaram a sonhar com a vida da dona de casa americana. Os americanos também tinham outros planos. Os alemães precisavam de materiais de leitura, novos livros, de novas editoras. Para estabelecer uma editora era necessária uma licença do governo militar. Afinal de contas, íamos reeducar, reorientar, não apenas as crianças nas escolas, mas também os adultos. Gradualmente diminuímos o controlo e entregámo-lo a jornalistas alemães de confiança. Demos-lhes bases financeiras para não haver competição entre as antigas editoras nazis. Tinham um monopólio. Além disso, havia pouco papel porque nós o controlávamos. No início eram os vencedores que publicavam jornais, mas em breve estavam à procura de alemães para construir a sua própria imprensa livre. Eu ia à cidade. Primeiro encontrava-me com os membros do governo militar e apresentava-me. Depois encontrava-me com os alemães, políticos, banqueiros, a comunidade empresarial, indivíduos, líderes religiosos e explicava-lhes o objetivo. Geralmente conseguia alguns nomes. Também anunciávamos na rádio e eu avisava que ia estar na cidade. Tinha um escritório e entrevistava as pessoas. A imprensa que se desenvolveu na zona americana não era controlada pelo Estado, mas sim por editores privados. Não dávamos dinheiro a estas pessoas, estavam por sua conta. Refiro-me aos jornais. Não os apoiávamos financeiramente. Gene Mater e a sua equipa foram bem-sucedidos. Por todo o lado, na zona americana, apareciam novas revistas e jornais nas pequenas vilas e nas grandes cidades. As licenças do governo militar eram emitidas de forma cerimoniosa. Não queríamos que fosse visto como uma continuação do que tinha existido antes. Queríamos criar algo novo e diferente. As potências de ocupação nas zonas ocidentais deram aos alemães a chave para a democracia, liberdade de imprensa. Penso que aquilo que fizemos ao estabelecer uma imprensa livre na Alemanha, com a nossa insistência numa liberdade total, teve resultados em larga escala. Livros e jornais, filmes e rádio trouxeram um novo espírito e nova música.
Auch das Funkhaus München wurde teilweise zerstört. In den erhaltenen Räumen wird aber, während überall im Haus die Handwerker arbeiten, ein reichhaltiges Programm geprobt und gesendet. Hier eine musikalische Kostprobe zweier Gäste. Oh, it's every Sunday morning, dear, when I am by your side. We'll hop into the wagon and off we will ride. Wait for the wagon, wait for the wagon, wait for the wagon and we'll all take a ride. Sob a influência das forças de ocupação, a nova Alemanha regressava à vida. Novas ideias, novos planos e novas esperanças inspiravam o povo. Os prisioneiros de guerra, agora libertados, viam-se num país que já não reconheciam. Um novo princípio. Tradução e locução. Dialetos.